região de São Raimundo Nonato, cidade localizada no sudeste do Piauí, existem lugares ricos em belezas naturais e atrativos turísticos, de paisagens surpreendentes e pontos de observação privilegiados. A importância histórica dos inúmeros sítios arqueológicos atrai visitantes e pesquisadores do mundo inteiro. Parque Nacional Serra da Capivara, Serra das Confusões e Museu do Homem Americano são pontos importantes que vamos visitar a partir de agora. O Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio Mundial da Humanidade, ocupa áreas dos municípios de São Raimundo Nonato, Brejo do Piauí, João Costa e Coronel José Dias. E foi criado para proteger uma área na qual se encontra o mais importante patrimônio pré-histórico do Brasil. As características que mais influenciaram para sua criação foram as culturais, ambientais e turísticas. Aqui é possível encontrar desde sítios arqueológicos a uma importante diversidade biológica. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o único parque nacional situado no domínio morfoclimático das Caatingas. Os sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres são os maiores atrativos do lugar. Denominado Sítio Toca do Boqueirão da Pedra Furada, é o mais antigo do continente americano. A variedade das pinturas revela a incrível capacidade técnica daqueles povos. A capivara não existe mais por aqui. De acordo com o que contam os arqueólogos, ela deve ter desaparecido com a chegada do colonizador branco e, por ela ser um animal que necessita de muita água, não sobreviveria na região. Mas a representação deste animal está por todas as partes, sobretudo nos painéis rochosos. Basta olhar e rapidamente é possível imaginar uma cena. Para cada pintura, um momento e uma interpretação diferente. Esse aqui é o principal sítio do Parque Nacional Serra da Capivara, o sítio Boqueirão da Pedra Furada. Por aqui já passaram milhares de visitantes para verem de perto as famosas pinturas rupestres. Aqui do meu lado, a arqueóloga Cris Vanetti. Cris Vanetti, dá para falar com exatidão o que para aquela época representavam essas figuras, esses desenhos? Então, para nós, o mais importante em termos de pintura é realmente ver qual é o traço, como é que era feito esse traço, quais eram os pigmentos usados para se fazer essas pinturas, porque isso vai fazer menção às técnicas que possivelmente esse homem já detinha para representar as suas vivências do dia a dia. As pinturas são realmente o que a gente pode chamar de um aperfeiçoamento tecnológico que permitiu esse homem, a partir daquilo que ele tentava representar e das técnicas que ele usava, mostrar como era a sua vivência no dia a dia. Esse sítio aqui do Boqueirão da Pedra Furada, todo o trabalho de escavação começou em virtude disso, porque é o primeiro indicativo que há ocupação quando você encontra uma pintura. Então, os primeiros trabalhos aqui no Boqueirão da Serra da Capivara foram feitos com essa intencionalidade, da gente tentar contextualizar essas pinturas. Se tem pintura, alguém fez. E alguém fez em uma determinada época. Então, por que não ir atrás desses vestígios que vão nos ajudar a entender quem foram esses grupos? Agora, a ideia de que foram os índios quem pintaram já foi descartada? O termo índio, para nós, é aquela velha questão de que tudo que a gente pontua como arqueologia para arqueologia, tudo que a gente tem antes do contato com o europeu, nós poderíamos chamar de índio, né? Então, essa questão de descartar a possibilidade de ser o índio, porque a gente olha o índio voltado para um presente de um tempo mais presente. E, na verdade, nós estamos trabalhando aqui com indivíduos de tempos mais recuados. Nós temos pinturas aí datando de 10.000 a 6.000 anos atrás. Então, nós estamos trabalhando com um índio, mas um índio bem recuado no tempo. Quem trabalha com arqueologia vai estar sempre primando por conhecer como é que era o universo do homem pré-histórico. Quem trabalha nesse universo vai tentar, quando você encontra pinturas rupestres, o ideal é que você tente chegar o mais próximo para entender
como é que era a vivência desse homem na pré-história. E as pinturas rupestres fazem menção a essa vivência. Por quê? Porque a gente entende as pinturas como um sistema de comunicação, em que eles utilizavam a pintura para retratar as cenas do cotidiano. Nós vamos ter cenas de caça, cenas de sexo, cenas de cerimônias. Então as pinturas são para nós, o que a gente pode dizer, aquilo que é o primeiro indicativo da ocupação humana num determinado local. Por exemplo, a famosa cena do beijo, né? A pintura ali do beijo, onde a gente realmente olha e imagina duas pessoas se beijando. Mas ninguém sabe se para aquela época realmente era isso que eles queriam retratar. Hoje se tenta ao máximo se afastar dessa questão da interpretação, ou seja, de você tentar olhar o antigo, o pretérito, com os olhos do presente. E a partir do momento que a gente faz inferências sobre o que representa cada cena dessa, você está tentando olhar com os seus olhos aquilo que não nos pertence, aquilo que está num universo distante em termos de temporalidade. Estima-se que nos 1.350 sítios arqueológicos do parque existem pinturas em cerca de 90% deles. Somente neste boqueirão há registro de mais de 1.000 conjuntos de pinturas rupestres. O trabalho de escavação continua, de acordo com o material lítico encontrado. Diversos blocos testemunhos já sofreram esse processo. Outros são minuciosamente estudados, o que significa que muito ainda pode ser revelado sobre o homem pré-histórico. Tem trabalho assim para muitas gerações, né, de arqueólogos, não só arqueólogos, paleontólogos, historiadores, antropólogos, geólogos. Tem trabalho para muita gente, mesmo porque a arqueologia é feita em equipe e porque a arqueologia é feita também com várias disciplinas, é transdisciplinar. Uma das principais representações deste sítio é a Pedra Furada, um abrigo sob rocha que se formou pela ação da erosão que age na base dos paredões rochosos. Com o processo dessa erosão, as rochas se modificam e ganham novas formas. A superfície do parque é de 130.000 hectares, onde estão também as cavernas, algumas abertas para visitação. Esta é conhecida como Toca de Cima dos Pilão, que lembra uma família que morava próximo e tinha o sobrenome Pilão. Segundo a história, nesta caverna foi encontrado um tigre dente de sabre na década de 90. Então, atraiu a atenção também dos turistas, né, porque é um ambiente diferente do que a gente já viu no parque, né, onde você tem aquelas paisagens com as chapadas. Aqui não, é uma gruta, onde o visitante pode percorrer o interior da gruta e ter o contato, né, com essa rocha carbonática, né. Esse calcário, apesar de também ser sedimentar, ele tem uma outra origem, né, pode chegar a 1 bilhão de anos, né, um calcário que já está praticamente se transformando em mármore, né, daqui a alguns milhões de anos, com algumas condições de temperatura, pressão, ele pode vir a se transformar em um mármore. E o que diferencia basicamente as rochas é a composição delas, né? Enquanto que no arenito a gente tem uma base feldspática com outros minerais como o manganês, o ferro. No calcário ocorre principalmente o cálcio, né? E é uma rocha que possibilita a formação de cavernas. São mais de 1.600 sítios entre os parques da Serra da Capivara e Serra das Confusões. E ainda o corredor ecológico. Destes estão preparados para a visitação cerca de 200, dos quais 20 deles oferecem serviços de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção. A riqueza do parque é tamanha que determinou sua inclusão na lista do Patrimônio Mundial pela Unesco. As primeiras pesquisas tiveram início em 1973 com o trabalho da arqueóloga Niede Guidon. Sondagens e escavações foram feitas para datar as pinturas e situá-las em um contexto sociocultural preciso. Em muitos sítios foram encontradas fogueiras com material lítico. Exatamente. A pesquisa aqui nós começamos em 1973, quando eu ainda era professora em Paris. Foi o início de tudo. Foi o início da pesquisa. Agora, a parte dedicada ao Parque Nacional começou em 92, porque em 1991 o governo brasileiro pediu à França que eu fosse emprestada para fazer todo o projeto para a preservação desse parque. A França, então, me cedeu
Eu saí de Paris e vim morar aqui, fizemos um projeto com auxílio do Banco Interamericano, contratamos uma firma suíça que fez todo o projeto para o turismo, porque os técnicos do Banco Interamericano fizeram uma pesquisa aqui, fizeram um relatório dizendo que a agricultura aqui nunca daria para manter a população, porque o solo é muito ruim, salgado, porque aqui foi mar, tem muitas pedras e tem a seca. E o turismo tinha um potencial imenso. Em 93, eles já fizeram uma análise da região e nós teríamos 3 milhões de turistas ano naquele momento. E a capacidade de recepção hoje, por sermos um sítio patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco, seria de 5 milhões de turistas ano. Veja, o Rio de Janeiro ontem estava lutando para ter esse título que o Parque Nacional já tem. Em épocas pré-históricas, as condições ambientais eram diferentes. Um clima tropical úmido perdurou até cerca de 10 mil anos, permitindo o desenvolvimento de vegetação abundante que garantia as condições de alimentação para uma fauna herbívora. Durante milênios, espécies de megafauna existiram na região e coabitaram com os grupos humanos. As principais espécies da megafauna eram preguiça e tatus gigantes, tigre dente de sabre e o mastodonte. Fósseis destes animais pré-históricos estão nos laboratórios do Centro Cultural Sérgio Mota, onde 50 profissionais entre pesquisadores, arqueólogos, paleontólogos, geólogos, professores e técnicos atuam. Esse material aqui, ele vem do sítio Lagoa dos Porcos. É um sítio de uma localidade próxima daqui de São Raimundo, que é São Lourenço do Piauí. Fica aproximadamente 20 quilômetros daqui. Então é um sítio que proveu muito material aqui para o laboratório de paleontologia. Cerca de 6 mil peças vieram para cá e a gente vem trabalhando nesse material desde 2010. Depois que chega esse material do campo, né, e ele vem envolto de gesso, né, que é para proteger ele no transporte, esse material ele é aberto e ele é limpo. Né? A gente tem vários instrumentos para limpar, desde palitos de madeira simples até instrumentais odontológicos, aquelas ferramentas de dentista. A gente limpa esse material todo. Quando ele está fragmentado, a gente reconstitui ele, cola ele literalmente, e então ele recebe uma numeração, que é como se fosse o tombo dele, e aí então a gente passa a estudar esse material. Todo esse trabalho minuciosamente, com muito cuidado, na verdade vocês fazem um trabalho de doutores da arqueologia. A gente tem que ter assim, uma certa paciência, porque é um material que é fragilizado, né? Ele ao longo do tempo, você vê, tem coisa de 20, 30 mil anos, né? Então, assim, é um material que às vezes ele tem bem fragmentadinho. Então, a gente tem que ter um certo cuidado e muita paciência para trabalhar. Uma verdadeira viagem à história. É exatamente isso que o Parque Nacional Serra da Capivara proporciona. Viagem essa que pode ser complementada no Museu do Homem Americano, a 35 quilômetros do parque. O museu guarda urnas funerárias, enterramento, que era a forma de sepultamento utilizada na época, esqueleto com diferentes datações, instrumentos feitos em pedra, madeira e cerâmica, os quais os povos pré-históricos utilizavam para caça e coleta, e informações precisas de um acervo com material de pesquisa de mais de 36 anos. Numa tela gigante, é possível ver com mais conforto as gravuras e pinturas rupestres, com uma trilha sonora que nos remete a milhares de anos. Quando você vem em busca também da sua origem. Dizem que o homem americano não é daqui, e depois a gente vai provar que o homem nasce aqui, que ele surge aqui e se espalha para toda a América. Então eu acho que isso aí é super importante, você conhecer, você dar valor a isso aqui e divulgar. Peça pequena, mas que chama a atenção por sua beleza, é datada de 8 mil anos. É um cristal de quartzo, um projétil rabo de peixe com fino retoque. Cada peça em exposição permite mesmo um passeio pelo tempo,
que enriquece o conhecimento, sobretudo de quem tem curiosidade sobre nossos ancestrais. A pré-história, ela não é apresentada todos os dias. Não é em qualquer lugar que a gente encontra, seja a exposição, seja as apresentações a respeito. Então, realmente é impressionante. A gente tem um pouquinho de conhecimento da história por causa dos estudos, né? Então isso aí realmente é visualizar aquilo que se estudou nas aulas, na escola, no colégio, aí fica realmente muito mais interessante. No próximo bloco, vamos mostrar a oficina de cerâmica da Serra da Capivara, que há 20 anos começou com um projeto e hoje é uma empresa privada e tem o objetivo de gerar renda para a comunidade local. Voltamos em instantes. São Raimundo Nonato, os animais gigantes ainda estão presentes, mas em esculturas, adornando a cidade. As onças pintada e vermelha, as únicas que habitam a região, dificilmente aparecem, até porque ficam em lugares distantes ao de visitação. Além destes temidos predadores, a seriema e o tatu representam a fauna de forma gigantesca. Devido à problemática dos moradores do entorno do parque terem que, por exemplo, caçar para sobreviverem, a arqueóloga Niede Guidon, junto a moradores locais, deu início a um projeto para a produção de artesanato, fazendo com que fosse gerado recursos para a própria população. A ideia era fazer com que os habitantes pudessem viver sem ter que prejudicar o ecossistema. O projeto deu tão certo que hoje a oficina de cerâmica da Serra da Capivara é uma empresa privada. Os salários variam. Quem ganha menos recebe um salário mínimo. É um projeto que foi implantado numa comunidade com o intuito exatamente de gerar renda, de implantar uma cultura de subsistência diferenciada. Gerou renda, as pessoas ficaram nos seus locais, nós resgatamos pessoas que estavam inclusive morando fora daqui, que voltaram. Aqui na oficina de cerâmica trabalham 24 artesãos. Seu Nivaldo é o mais antigo deles, o pioneiro de todo esse projeto. Hoje, com 79 anos e mãos habilidosas, ele se orgulha do que faz. O que tudo isso representa para o senhor? Representa muita coisa que a gente aqui viveu só da roça, não era? E hoje em dia a gente vive aqui trabalhando na sombra, recebendo muitos turistas, que está vindo muito turista que a gente não conhecia, esse pessoal, né? E recebendo o salário, né? Aqui a gente tinha com que nós viver, sem precisar destruir a natureza, né? Que nem essa cerâmica, ela é a gás e só a argila que a gente cava, mas o buraco já serve para juntar água, que é um lugar seco, né? Pela idade, as mãos de seu Nivaldo podem até parecer cansadas, mas, como nem tudo que parece o que elas revelam é um verdadeiro dom aliado a uma enorme disposição para o trabalho. O material produzido são peças utilitárias e decorativas e estão presentes em várias partes do mundo. O diferencial delas é o processo de vitrificação. Depois de secas, as peças sofrem a primeira queima, denominada biscoito, a 900 graus Celsius, cujo objetivo é dar resistência e porosidade para a perfeita absorção do verniz. Nesta etapa, as peças adquirem um tom rosado. Ela tem uma durabilidade grande, uma resistência. Ela pode ser usada no forno, no micro-ondas, tranquilo, certo? E no lava-louça também. É uma peça que tem confiabilidade.
É necessário ainda uma segunda queima, que é realizada a uma temperatura que varia entre 1.300 a 1.350 graus Celsius. Com alguns treinamentos, esses trabalhadores aprenderam a desenvolver suas habilidades. Na torre, uma das máquinas, aos poucos, a argila vai ganhando forma e, em questão de segundos, a matéria-prima vira um jarro, pronto para a primeira queima. Quem conhece de perto o dom que esses oleiros têm e toda essa gama de criatividade desenvolvida com a argila, dá valor merecido. É muito linda, é feita com o barro, que é a terra da Mãe Gaia, a natureza, né? Na oficina, cada um tem uma função. Enquanto uns colocam a mão na massa, outros ousam nas pinturas rupestres, que decoram as peças antes de levá-las para a segunda queima. Tudo é feito com muita atenção. Os artesãos deslizam o pincel sobre as peças com agilidade e exatidão, sem medo de errar. Um trabalho que revela verdadeiros artistas e que cada vez mais ganha espaço em várias partes do mundo. O artesanato da Serra da Capivara, já consolidado, tem mercado garantido, dentro e fora do Brasil. Hoje a gente produz uma média de 5 a 10 mil peças por mês, depende muito da demanda. Tem meses que a gente vende mais, tem meses que a gente vende menos. A gente vende para grandes lojas e trabalha também em feiras de artesanato, mas o melhor mercado hoje para a gente é São Paulo. E no exterior? No exterior a gente exporta mais para a Itália. O trabalho aqui eles focam mais no artesanato e esquecem esse outro lado de caça, de prejudicar o meio ambiente. Ao lado da oficina está a loja, onde as peças são comercializadas. Os preços são variados e acessíveis. O valor mínimo que pode custar uma peça é R$ 5,00 e a mais cara, R$ 130,00. Quem visita a loja se deslumbra com o que vê e não sai sem levar ao menos uma peça. Os turistas fazem questão de carregar na bagagem a lembrança de tão significativo trabalho e de usá-la em ocasião também importante. São peças únicas e que a gente leva para casa para, na hora de um jantar, chamar os amigos e para que eles admirem, né? E é fantástico. Algum tempo depois da criação do parque, a caça se transformou numa prática popular, com consequências alarmantes. Algumas espécies de animais praticamente desapareceram e a população que vive em torno do parque teve grande participação em tudo isso. São comunidades pobres que exploravam roças no interior dos limites atuais do parque. A caça, o desmatamento, a destruição de colmeias silvestres ocorriam de forma acelerada, além da exploração do calcário de afloramentos, ricos em sítios arqueológicos e paleontológicos. A caça, que antes era feita por questão de sobrevivência, já diminuiu, mas ainda não foi totalmente eliminada da região. E os caçadores de hoje fazem isso por motivos completamente diferentes dos de antigamente. A caça é um problema muito sério ainda na nossa região, principalmente aqui em São Raimundo Nonato. Tem uma cultura histórica de caça muito forte. Diminuiu muito, mas ainda existe, principalmente a caça do tatu, da asa branca e da voante. Nós contamos com uma equipe de 24 vigilantes e um fiscal que permanece constantemente fazendo a vistoria desse entorno do parque, coibindo os ilícitos ambientais, principalmente a caça e o desmatamento. Atualmente, mais de 200 espécies de aves habitam na região, mais de 30 espécies de mamíferos, 17 espécies de serpentes, entre outros bichos. Os pássaros, com seus cantos e plumagens inigualáveis, fazem parte de uma diversidade de aves, como o azulão, o galo de Campina, o sabiá, o cancão, o juriti. As cores do corrupião contrastam com o verde da vegetação e o azul do céu, possibilitando uma visão artística da natureza. São pássaros típicos da região, de semiárido nordestino, mas algumas espécies predominam em grande parte do território brasileiro. E nessas regiões de semiárido, eles ficam mais nessas regiões de microclima, como é o nosso caso nesse momento, né? E o currupião, geralmente, ele tem sua cantoria durante todo o dia.
É na hora de se alimentar que a reunião das espécies é vista. Vagarosamente, os pássaros saem da mata e se aproximam do local em que está a comida. E sem nenhuma cerimônia, saciam a fome logo cedo da manhã. Uma cena bonita de ver. Ali mesmo, pertinho de onde os pássaros se alimentam, encontramos essa carcaça de tatu. O bicho foi morto provavelmente por um predador. Visão comum de quem circula pelo parque diariamente. A beleza dos bichos, do verde, mesmo vindo da caatinga, abraçada pelas rochas gigantes e envolvida pelo céu azul e branco, revela um trabalho que nenhum outro arquiteto poderia fazer, senão a tão grande mãe natureza. Essas araras, vermelha e canidé, hoje vivem livres de ameaça, mas foram retiradas de um cativeiro e são as únicas da região. Hoje elas recebem atenção e são tratadas com carinho pelos funcionários do parque, já acostumadas com a presença humana diariamente onde vivem. Agem naturalmente, brincam e até namoram, sem se importarem com quem aparece no local. Já o mocó é presença garantida em quase todo o parque. Esse roedor vive sempre associado às rochas. Os caititus, também chamados de porcos do mato, se sentem os donos da casa, até que alguém aparece e eles disparam em retirada. Outro bicho que também se afasta quando percebe a presença humana é a serpente. Encontramos esta cascavel à beira da estrada. Logo na entrada do parque, não demorou muito, assim que percebeu nossa presença, seguiu mata dentro. A incidência de serras vermelhas dá nome a esse complexo de rochas sedimentares, com a maior concentração de óxido de ferro, formadas há 500 milhões de anos. Nestes quênios, espécies de vales profundos com paredes rudes em forma de penhascos. A visão é encantadora. A maior parte dos quênios origina-se por um longo e lento processo de erosão fluvial e eólica. Diferentes camadas rochosas são erodidas lentamente por um curso de água, criando um vale. As paredes se formam quando camadas de rochas resistentes à erosão são encontradas, de modo que a água continua escavando um vale, não afetando a rocha dura. Este é o lugar perfeito para quem busca algo surpreendente, como a revoada das andorinhas no final do dia. Em bandos, elas retornam para os abrigos feitos nas rochas. A maestria é perfeita e a velocidade é de 120 km/h. No próximo bloco, uma visão panorâmica e diferenciada do alto de uma rocha de 60 metros e as belezas do Parque Nacional da Serra das Confusões, o maior parque nacional em toda a região Nordeste. Nós voltamos em instantes. Para quem está fora do estado do Piauí, a maneira mais rápida de chegar ao Parque Nacional Serra da Capivara é através de Petrolina, no estado de Pernambuco. A distância é de 300 quilômetros. Já de Teresina, capital do Piauí, são 536 quilômetros. A cidade de São Raimundo Nonato tem pouco mais de 32 mil habitantes e possui estrutura que garante boa estadia ao visitante. Em 2011, o município recebeu exatos 18.286 turistas. A cada ano, os empreendedores locais investem na melhoria e construção de hotéis. A gente tem uma estrutura razoável de hospedagem, do setor de alimentação também, certo? Acho que dá para atender razoavelmente quem está vindo conhecer a Serra da Capivara. Do ano passado para cá, mais 2 hotéis se instalaram na cidade, alguns restaurantes também têm tentado suprir suas necessidades, questão de cartão também, que antes era uma deficiência da gente, né? Então, a gente tem se preparado, né? Nos restaurantes, a culinária típica da região é bem eclética. Entre os pratos, o destaque é para o bode e o carneiro assado, além da irresistível paçoca de carne de sol,
pisada no pilão com a tradicional manteiga da terra. Nosso passeio continua por este patrimônio cultural da humanidade, que é uma fronteira ecológica entre a depressão periférica do Rio São Francisco e a bacia sedimentar Maranhão, Piauí. O clima é o semiárido. A caatinga é a vegetação predominante da região. O termo caatinga é originário do tupi-guarani e significa mata branca. Mas, entre os meses de novembro e maio, esse cenário ganha novas cores e formas, revelando uma flora cheia de variedades e encantos. Em junho, a maior parte dessa vegetação volta a apresentar tons característicos da caatinga. Depois de anos sem ser lembrada, essa mata branca agora tem prioridade no que diz respeito à preservação, para que sua biodiversidade seja protegida. No Parque Nacional Serra da Capivara, são 400 quilômetros de trilhas abertas para visitação. Cada uma sempre leva a um lugar encantador e com muita história. As rochas têm altura entre 80 e 100 metros. Lá do alto, a visão panorâmica é de encher os olhos. Com as orientações de um condutor, pegamos uma trilha. No começo, os passos são firmes e acelerados, até chegarmos na subida do paredão, quando o ritmo fica mais lento e o cansaço começa a se manifestar. Continuamos e nos surpreendemos com a perfeita harmonia do local. A sensação é de liberdade e nos faz sentir pequenos em meio à grandiosa obra da natureza. Bom, depois de percorrer algumas trilhas e subir alguns paredões, situação que exige inclusive bastante esforço físico. A gente vai subir agora mais esse paredão, só que dessa vez por essa escada. Isso para que a gente tenha uma visão mais privilegiada do parque. Vamos lá? Acabamos de subir cerca de 60 metros por aquelas escadas que você acabou de ver, ainda bem cansados, mas como eu disse, para que a gente pudesse ter uma visão mais privilegiada aqui do parque, e é isso que a gente consegue ver agora, uma paisagem deslumbrante que, apesar do cansaço, valeu a pena. Estas rochas foram formadas há 500 milhões de anos pelo mar. São paredões de arenito, de imponentes proporções que configuram uma paisagem de grande beleza natural. O arenito é uma rocha sedimentar que resulta da compactação e litificação de um material granular da dimensão das areias. É composto normalmente por quartzo. A vegetação é o que decora a paisagem, dividindo as rochas. São mais de 100 catalogadas. Os cactos aparecem em larga escala. Xique-xique, rabo de raposa, coroa de frade e palma, típicos da caatinga. E claro, não poderia faltar o mandacaru. Este é símbolo por aqui e nenhum outro lugar do mundo mostra de forma tão explícita como até a vegetação pode existir ou se adaptar ao persistente sol, que mesmo em alguns períodos chuvosos insiste em aparecer. Se você encontrasse uma placa com essa sinalização, o que você faria? Nós seguimos. Continuamos em mais uma trilha que nos leva a uma garganta chamada de Inferno, com paredões enormes e habitada por um bando de morcegos. O silêncio do lugar faz jus ao nome, isto é, silêncio agora, porque segundo as pesquisas, foram exatamente os barulhos estranhos durante a noite que deram o nome de inferno. Seguindo a sinalização, nós estamos aqui, nessa espécie de garganta, mas somente quando a gente entra é que a gente consegue entender por que o lugar é chamado de inferno. Valtécio, perceber que o lugar é realmente sinistro, isso a gente já percebeu, mas é só por isso que ele recebeu esse nome de inferno?
A gente está numa região do parque onde durante muito tempo só existia uma rota, né, uma via de passagem, né? Então as pessoas às vezes acampavam aqui próximo e à noite elas falavam que ouviam algumas vozes aqui para dentro desse baixão, né? Provavelmente poderia até ser o eco das vozes deles lá que ressoava aqui, mas na verdade essa garganta tem essa característica de gruta, né? Um pouco fechado, um pouco escuro, tem morcegos, né? É uma fenda que só entra luz nesse horário, agora da manhã, até pouco mais de 1h da tarde. Depois fica muito mais escuro. Então, provavelmente por causa desse aspecto sombrio, as pessoas teriam colocado o nome de Toca do Inferno. Mas, na verdade, é uma garganta que está se formando aqui pela ação erosiva dos agentes que vão aí intemperizar a rocha, né? A água, principalmente, é um agente que tem contribuído muito aqui pela formação desse cânion. É o que os geólogos chamam de cânion embrionário. Ele está num processo de início, né, de formação do cânion. Aí a gente chama de garganta, né? O interessante é que quando a gente olha para cima, para essas rochas, para esses paredões, a gente consegue no imaginário, né, visualizar alguns rostos. Só ilusão mesmo, Valtécio? Isso é a característica da erosão ruiniforme, né? Como o próprio nome diz, ela vai uma erosão que provoca formas de ruínas, né? E em alguns casos a gente consegue até identificar rostos, né? Algumas cenas, mas isso mesmo muito da nossa imaginação, aliado à questão das sombras, né? Da luminosidade daqui desse grotão, né? E tudo isso, e claro, a presença dos morcegos deixa o lugar ainda mais cavernoso. Com certeza. Realmente o nome Toca do Inferno é muito chamativo, é um atrativo do parque, mas é um lugar que tem a sua beleza particular, né? Mesmo sendo sombrio, né? Mesmo sendo considerado assombroso, mas na verdade é um lugar muito, muito mágico. Se você acha que já viu tudo, saiba que 4 vezes maior que o Parque Nacional da Serra da Capivara é o Parque Nacional da Serra das Confusões, com 802.000 hectares de um bioma único no mundo. O lugar ainda está em fase de estruturação e desperta interesse principalmente dos pesquisadores. Saindo de São Raimundo Nonato a Caracol, a cidade mais próxima, na divisa com a Bahia, são 88 quilômetros. De Caracol ao parque são 18 quilômetros. Logo na entrada, a descida da serra, da Chapada para a planície. Nós já entramos no Parque Nacional Serra das Confusões. E o que se diz por aqui é que antigamente as ondulações das rochas e o brilho do sol confundiam quem passava por essa região. E, na verdade, a confusão começa mesmo nessa descida da serra, que é exatamente na entrada do parque. Aqui com a gente, o nosso guia, o Rafael, que é quem vai nos acompanhar nesse passeio. Rafael, é exatamente isso, por isso o nome Serra das Confusões? São várias confusões que se tem nesse local, mas a verdade, as pessoas que moravam no vale, para subir a serra, para chegar à cidade de Caracol, de Apoio, tinha uma certa confusão com o jumento, a cavalo, para escalar a serra. E gerou-se esse nome, Serra das Confusões. E nós estamos num carro 4x4, como você pode perceber. Está muito difícil de descer essa serra, o carro balança muito. Na verdade, esse seria o transporte apropriado? É o mais apropriado, somente só se chega aqui 4x4, não tem outra solução. Agora dá para garantir, quem gosta de aventura é um verdadeiro enduro, um verdadeiro off-road. E é isso que a gente está fazendo a partir de agora e você acompanha a gente nesse passeio. Um diferencial é justamente o acesso, com uma descida difícil, mas emocionante. Dá para garantir que a adrenalina é o preparo para o que os olhos vão ver.
A distância entre um sítio e outro é enorme. Um lugar de imensa beleza, onde a área ainda é bastante preservada. O maior maciço montanhoso da Caatinga nordestina, riquíssimo em variedade de fauna, flora e vestígios históricos. Com tantos tesouros, fica difícil imaginar qual é a verdadeira confusão, não é mesmo? O fato é que são exatamente essas belezas que transformam a viagem numa grande confusão. O parque foi criado em 1998, mas apenas em dezembro de 2011 foi aberto para visitação. 350 sítios já foram catalogados. Por enquanto, apenas 3 estão abertos para visitação. E destes, 2 já foram escavados: a Toca do Enoque e o Alto do Capim. Nestes sítios existem gravuras e pinturas rupestres. As duas juntas são raras em sítios arqueológicos. Aqui, as rochas também são compostas por arenito. Algumas grutas contam com as clarabóias, única iluminação do lugar. A estrutura para visitação, aos poucos, vai se expandindo. E os museus a céu aberto, nas áreas de sítios arqueológicos e pinturas rupestres, ainda estão em fase de descobertas. Nossa, fica de boca aberta aqui, é demais mesmo, é muito bonito. Era um lugar que, sim, todo brasileiro deveria saber da existência, né? Acho que tem muita gente que nem sabe que isso aqui existe, né? Eu sabia que existia, mas eu não tinha ideia de quanto que era bonito, assim, tanto as pinturas quanto a parte geográfica mesmo do parque. A hematita, pedra rica em óxido de ferro, era utilizada pelos pré-históricos para fazerem as pinturas. A tinta que pode ser retirada da pedra era misturada a um outro produto, que, embora não se tenha certeza do que se trata, imagina-se que o óleo permitiu que a pigmentação tivesse duração e resistência, como até hoje. Ainda é possível encontrar a hematita em plena mata. Sobre a pele, a tinta retirada da pedra mostra a cor das pinturas nos paredões. Por aqui, as aves também existem em amplitude. E no silêncio, o canto dos pássaros é um presente harmônico. Os 2 parques nacionais são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que realiza um trabalho de monitoramento permanente e conta com a parceria da Fundam, Fundação Museu do Homem Americano. O Instituto Chico Mendes é o gestor pela lei federal, só que a Fundam é a nossa cogestora. Por que é importante? Porque a Fundam que tem hoje o conhecimento sobre manutenção de sítios arqueológicos, a manutenção das estruturas de visitação, é a Fundam que realiza, a manutenção de estradas, e o nosso corpo hoje é insuficiente para fazer essa manutenção. Então, sem essa parceria histórica com a Fundam, seria inviável ter construído e manter toda a estrutura hoje existente no Parque Nacional Serra da Capivara, e como vocês viram, é um diferencial entre outras unidades federais do Brasil. A biodiversidade, nós temos hoje um corpo de pesquisadores externos de diversas universidades federais, estaduais e outras universidades no âmbito do Brasil e até do exterior, que vem fazendo uma série de estudos sobre a fauna e sobre a flora aqui no Parque Nacional. Por que isso é importante? Porque a Caatinga ainda é muito pouco conhecida sobre a sua biodiversidade, sobre as espécies que ocorrem. Então, esses pesquisadores têm aumentado o volume de conhecimento sobre a área. E agora nós estamos iniciando um projeto de monitoramento constante da Caatinga com pesquisadores do Instituto Chico Mendes e de outras instituições parceiras, e eles vão permanecer por um período agora inicial de 1 ano, fazendo um piloto de monitoramento constante, e pode ser estendido por um período permanente esse monitoramento. Por conta do período chuvoso, a mata fechada dificulta o acesso e em algumas trilhas, pedras e troncos de árvores com raízes profundas aumentam o grau de dificuldade. Pelo caminho, pedras de vários tamanhos e formatos, alguns trechos repletos de areia, o retrato de um lugar pouco habitado por humanos. São pontos que basta percorrer um pequeno trecho para que o cansaço apareça, tornando o percurso 2 vezes mais longo para quem não costuma andar tanto. Nas rochas mais altas, a estrutura instalada no parque ajuda no percurso. A visão do alto é de abismo. São as escadas que possibilitam a descida, cerca de 60 metros.
Assim, é o trecho até outro diferencial do lugar, que são as nascentes de água ao pé das rochas, o que torna o clima mais úmido. Depois de 1 hora de caminhada, chegamos aqui nesse lugar mais conhecido como Olho d'Água Escondido, um dos pontos mais procurados por quem visita essa região. Para chegar até aqui, é preciso gastar um pouquinho de energia, mas o lugar é compensador, basta um banho. Nessas águas de mais ou menos 10 graus, aqui nesse oásis, no meio da Caatinga, para repor as energias. Rafael, qual a explicação para esse oásis no meio da Caatinga? Na verdade, é uma nascente de água, é o ano inteiro e favorece todo esse microclima durante todo o ano. E essas belas samambaias aqui adornando e enfeitando essas rochas? Em razão do microclima que há esses resquícios de floresta tropical. No caso, a gente tem essas samambaias, que são uma das plantas mais antigas do mundo, como também cipós, que não é comum na Caatinga desse porte. Agora, quem vem até aqui não sai sem tomar um banho. Dá uma refrescada para poder ter que voltar esse 1,5 km de trilha. A água é tão gelada que não dá para demorar muito no banho. Rapidamente, a baixa temperatura da água diminui a do corpo. O barulho da queda d'água exige silêncio. As gotas não param de cair e o som é deslumbrante. Todo esse patrimônio é mantido graças ao trabalho de uma equipe que sabe do grande valor histórico, científico e cultural que tudo isso guarda e que investe mais que dedicação e luta para que este patrimônio continue sendo reconhecido e preservado, fazendo ainda com que cada vez mais possamos conhecer melhor a história de nossos ancestrais. A região continua recebendo, inclusive, pesquisadores do mundo inteiro. Do mundo todo. Quer dizer, nós temos, inclusive, se vocês forem em todos os nossos laboratórios, um grande número de pessoas trabalhando, pessoas daqui, inclusive. Há muitas pessoas que são formadas pela Univasf aqui de São Raimundo e que já estão trabalhando aqui, técnicos da população local que nós formamos e que têm um altíssimo nível de capacidade de trabalho, entende? Temos umas coleções, por exemplo, de paleontologia que ninguém tem igual. Quer dizer, tudo que nós temos aqui poderia fazer de São Raimundo Nonato um dos maiores centros de pesquisa do mundo. Cada rocha, um cenário. A fauna, a flora, a vegetação e tudo que há nos parques são indiscutivelmente paisagens que qualquer artista plástico gostaria de pintar. Um ambiente onde cada obra inspira grandeza e, através de suas incomparáveis formas, pedem ao homem preservação. Neste lugar, o sol brilha forte o ano inteiro, não só para deixar transparecer no céu as lindas e brancas nuvens, mas talvez também para, impetuosamente, tentar conscientizar o homem de que aqui há um tesouro em que poucos lugares do mundo têm. Quem vem a este lugar tem ainda o privilégio de assistir o pôr do sol a 100 metros de altura, um espetáculo inesquecível. A busca pela